How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Kleber Tojo, diretor executivo, reitor do IETEM. É isto mesmo. E hoje em especial eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque se você chegou até aqui é porque nós já estamos na aula de número 6. É isto mesmo. E já iremos dar continuidade. Hoje iremos usar aqui o nosso PowerPoint. Eu irei usar diretamente na tela do computador e também iremos utilizar a leitura bíblica da palavra de Deus. Hoje é aquele dia especial que você vai pegar o seu livro, o seu material didático ou o PDF, vai pegar o seu caderno, vai pegar a sua caneta para fazer as suas anotações. Lembrando que é muito importante que você pratique a leitura bíblica durante o curso de teologia que você está fazendo. Se você está fazendo o curso básico, faça todas as leituras bíblicas. Se você está fazendo o curso médio em teologia, faça toda a leitura do livro do curso médio e assim por diante. Haja visto que, se você está assistindo este vídeo, você é um aluno do curso médio em teologia, recebeu esse vídeo como aula de suporte, esse é um aluno presencial, ou se você estuda semipresencial. Se você é um aluno EAD, recebeu este vídeo, esta aula, como material didático para você poder acompanhar todos os trabalhos relacionados à matéria soteriologia. Se você também é um aluno por correspondência e solicitou esses vídeos, você também recebeu as videoaulas e está assistindo hoje a 6ª aula da matéria soteriologia, que é doutrina da salvação. É muito importante que nesta matéria, doutrina da salvação, você leia o livro, leia as porções bíblicas, em especial também o PowerPoint que você recebe, mas hoje em especial, como nós sempre falamos em todas as aulas, atenção! É necessário a leitura da palavra de Deus. Não existe teologia sem aplicação da palavra de Deus. A teologia emana da própria Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. Ok, pessoal? Então, pegue a sua Bíblia Sagrada. Hoje eu peguei uma Bíblia aqui, visto que nós estamos utilizando nos nossos slides aí desta matéria, com a referência RC, nas partes onde nós fazemos leitura bíblica, ok? Nós estamos utilizando revisada e corrigida, ok? Então é importante que você tenha. Então eu estou aqui com uma Bíblia, ok? Que está justamente com a versão que nós estamos utilizando, ok? É uma Bíblia muito boa, bem simples, ok? Traduzida por João Ferreira de Almeida, né? Ou seja, a versão João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada. Por isso nós estamos com a referência RC nos slides que estão indo ali, ok? Entre parênteses ali para indicar que a Bíblia que nós estamos usando é uma referência de Almeida, revisada e corrigida, ok? Então nós vamos seguir o mesmo padrão. Estou aqui com essa Bíblia simples, uma Bíblia sem estudo, justamente porque o estudo estamos desenvolvendo dentro da sala de aula, dentro desses vídeos que nós estamos utilizando, e eu quero
nesta aula muito importante aqui, já fazer uma leitura em especial, ok? Visto que nós estamos aí falando sobre os tópicos muito importantes que você não pode esquecer, não vai esquecer e não esquecerá fazendo esta aula, aprendendo sobre esta matéria, que é justamente os tópicos que nós já aprendemos, e hoje iremos continuar vamos concluir a justificação e vamos continuar com a santificação, ok? É muito importante que você já pegue a sua Bíblia, abra o seu caderno, porque nós iremos fazer anotações em especial nesta videoaula, ok? Lembrando, pessoal, que é necessário, de verdade, pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia Sagrada. Se você está num trem, está num ônibus, é uma aluna à distância, deve ter uma Bíblia na mochila. Se você está estudando aí no horário de almoço, independente do momento e da forma que você esteja estudando, esta videoaula é necessário que você pegue a sua Bíblia Sagrada, ok, pessoal? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia em nome de Jesus, para nós começarmos a nossa aula em especial, ok? Lembrando que nós já falamos sobre regeneração, já falamos sobre justificação, hoje vamos concluir e dar continuidade também em santificação, que são 3 pontos muito importantes. Lembrando que nós falamos da questão do pecado, da natureza humana, corpo, alma e espírito, ok? A transformação, a regeneração e a justificação, elas estão envolvidas, ok? A santificação em 3 aspectos que nós estamos observando e é muito importante nós prestarmos atenção, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade ali, resumindo ali, né? Cristo e nossa imputação, na página 28, né? Começa ali já, nós pegamos o finalzinho ali, tem um finalzinho da justificação, que foi da aula que antecedeu, mas já embaixo começa Cristo, nossa imputação. E eu quero começar lendo justo o texto que nós vamos iniciar a aula, que é Romanos, ok? Carta de Paulo, ou Epístola aos Romanos. É muito importante que nessa aula você venha pegar a sua Bíblia, ok? Talvez você já é um pregador da palavra de Deus, talvez já um obreiro, um ministro, mas muitas pessoas têm dificuldade, Romanos capítulo 4, ok? Tem dificuldade de paginar as folhas da Bíblia Sagrada. E você que é seminarista, estudante do curso de teologia aqui na faculdade, no IETEM, é importante que você comece a ter a habilidade de paginar a Bíblia Sagrada, ok? Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 6, ok? Olha o que diz. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, ok? E daí continua o texto, nós vamos ficar apenas com essa parte, lembrando que nós vamos usar muito a Bíblia Sagrada, ok? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai, queremos te glorificar, te exaltar, te engrandecer e te pedir que o Senhor uma vez mais nos ajude, nos dê força, sabedoria e graça para continuarmos mais uma aula tão importante sobre esta matéria, soteriologia, o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos para o slide. Cristo, nossa imputação. Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade pelos atos de outro. Isto é, Jesus Cristo assumiu nossos pecados. Deus permitiu que Jesus pagasse nosso débito. Veja o texto bíblico de Romanos, capítulo 4, versículo de número 6. Foi o texto que nós lemos, né? Veja bem o texto na Bíblia Sagrada, olhe para cá. Preste muita atenção. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, ok? Lembrando que este salmo citado aqui em Romanos é parte
das partes de textos messiânicos do livro de Salmos, ok? Vamos para o slide. Cristo, nossa substituição, como nosso substituto, Cristo Jesus ganhou esta justiça para nós, morrendo em nosso lugar, a fim de nos salvar e garantir o perdão dos nossos pecados. Somos agora aceitos por Deus, porque nos foi creditada a perfeita justiça de Cristo. Vamos ver o que diz Gálatas, capítulo de número 3 e versículo de número 13, ok? Gálatas, capítulo de número 3, Coríntios, Gálatas, não é? Capítulo de número 3, versículo de número 13. É importante que você faça as anotações do texto. Pause o vídeo, procure o texto na Bíblia. Essa é a aula que você vai provar para você mesmo, que você consegue localizar o texto, memorizar onde ele está. Faça suas marcações na Bíblia se necessário. Marque no caderno, faça anotações de forma similar a que eu vou ensinar agora. Estamos lendo textos bíblicos e você vai lá e coloca Romanos 4:6. O salmista Davi, ele disse sobre a justiça sem obras. Aí você pega aqui Gálatas 3 e o versículo de número 13, que é o texto que nós vamos ler, e você faz uma anotação, faz um comentário. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok? Então veja que quando Jesus assume a nossa culpa, é o texto que nós estamos lendo, ele se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então esse texto de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, ele fala justamente sobre a substituição da culpa que estava imposta a nós, a penalidade do pecado. Jesus então assume, ele faz a substituição, nós que deveríamos morrer em pecado, Cristo faz a expiação como um cordeiro mudo, diz Isaías, morrendo no madeiro, sendo pregado. Assim como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Veja que Jesus é pendurado na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro era tido como maldito. Então Jesus nos substituiu, fazendo-se maldito em nosso lugar e sendo crucificado. Olha que coisa tremenda, é o texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É o próprio texto que diz de uma forma bem clara. Então, faça uma anotação sobre este texto, faça o seu comentário. Toda anotação que você fizer dessa aula, você vai estar tirando uma foto e enviando no WhatsApp Business, ok? Eu vou estar olhando lá as fotos e vou estar anotando no fichário o visto com ponto desta aula para você, ok? É muito importante que você faça a leitura bíblica e para cada texto, nós já lemos Romanos 4:6 e agora estamos lendo também Gálatas, capítulo de número 3 e versículo de número 13, ok? Importante que você faça a leitura bíblica e o seu comentário. Nós temos aí justiça de Cristo. Esta justiça foi adquirida pela morte expiatória de Cristo. Sua morte foi ato perfeito de justiça, porque satisfez a lei de Deus. Foi também um ato perfeito de obediência. Tudo isto foi feito por nós e posto a nosso crédito. Veja o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 30. Agora você retrocede as páginas até achar Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembrando que nós temos 13 epístolas, 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, ok? Então nós temos aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 30, ok? Olha o que diz o texto. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria
e justiça, santificação e redenção, ok? Então veja que em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 30, o Paulo escreve este texto maravilhoso. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja que quando Cristo, ele assume a cruz do Calvário, quando ele assume o plano da redenção, nós temos Romanos 4:6, nós temos agora a substituição em Gálatas 3:13, e agora nós temos a justificação para que haja a redenção na sabedoria de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. Então veja, ele assume o nosso lugar, ele substitui a culpa que estava proposta para a nossa condenação, e ele traz justiça, ok? Então ele assume a culpa, ele faz a substituição da culpa, e ele torna justiça para nós. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, faça um comentário deste texto, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 30, ok? Vamos para o slide. Santificação, ok? Agora nós vamos entrar na questão da santificação, ok? Lembrando que quando nós falamos sobre santificação, nós estamos agora entrando no terceiro tópico, ou terceiro passo relacionado aos requisitos para a salvação, ok? Nós tivemos o primeiro, que foi regeneração, o segundo, que foi justificação, e agora nós iremos aprender sobre a santificação, ok? Você pode repetir comigo? Regeneração, justificação e santificação, ok? Vamos para o slide. Santificação é a solução para o problema da escravidão do homem pela sua própria natureza pecaminosa. O crente, portanto, tem duas naturezas: a natureza adâmica, decaída, que o conduz ao pecado, e a natureza divina, que opera no seu interior a libertação do pecado, ok? De muitas maneiras, a santificação abrange elementos de cada uma das demais provisões, mas ela é diferente por não ser estática, mas sim progressiva e sempre contínua na vida do cristão, ok? A santificação significa tornar-se santo, consagrar-se, separar-se do mundo, para pertencer a Deus, ter comunhão com Ele e servi-lo com alegria. É através da santificação que o homem regenerado passa a ter um relacionamento íntimo com Deus em sua vida diária. Santificar é tornar sagrado, separar, consagrar, fazer santo. A palavra santo tem muitos significados, como já foi pré-anunciado no texto que nós lemos no slide que antecedeu a este. Representa o que está separado de tudo quanto seja terreno. Veja o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 11, ok? Pause o vídeo se você tiver dificuldade de encontrar o texto bíblico durante a aula assistindo esse vídeo. Pause o vídeo, ache o texto e aí você aperte o play de novo e nós vamos dar continuidade, ok? 1 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Apartando-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, ok? Veja, nós temos que compreender isso aqui, ó. Apartar-se do mal, se abster do mal. Lembra de um homem chamado Jó? Um homem que o próprio Deus deu testemunho dele? Era um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, né? Um homem justo, mas que se desviava do mal. Olha o que Pedro está dizendo aqui.
apartando-se do mal, ou seja, saindo da presença do mal, e faça o bem, ou seja, pratique o bem, busque a paz. Olha, busque a paz e siga, ok? Então há um ato contínuo de encontrar, de estar e seguir, ou seja, não é estático, ok? Mas é progressivo, contínuo, tem que ser uma busca constante na vida do cristão, ok? Faça aí o seu comentário agora de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 11. Nós já lemos aqui Romanos 4:6, Gálatas 3:13, 1 Coríntios 1:30, e agora nós estamos lendo também 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 11, ok? Vamos para o slide. Dedicação representa que está dedicado a Deus no sentido ser sua propriedade. Veja o texto de Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 1, ok? Vamos lá, volte lá atrás até nós chegarmos em Romanos. O capítulo que nós vamos ler de Romanos é o capítulo de número 12, ok? Está aí no slide, capítulo de número 12. E o texto é bem fácil de localizar, porque é o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ok? Compreenda, faça uma interpretação correta deste texto, para não cair no erro da má interpretação, ok? Nós sabemos que tudo que era apresentado a Deus em sacrifício era para que Deus tivesse a gratidão, a resposta daquele sacrifício era uma forma de adoração a Deus, levar o sacrifício até o altar, apresentar aquele sacrifício porque ele era de Deus, então ele pertencia a Deus e você colocava o sacrifício que era apresentado a ele sobre o altar, e ali prestava-se a adoração a Deus, ok? Paulo está dizendo justo isso, olha, nós, a partir de agora, em Cristo Jesus, pertencemos a ele, somos propriedade dele, e nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, ok? O sacrifício que era levado a Deus, quem está falando é Paulo. Paulo era conhecedor da lei. Então o sacrifício ele deveria ser sem defeito, sem mancha, sem mácula, deveria ser perfeito na presença de Deus, algo santificado, algo separado para Deus. Então nós temos aqui o aspecto da santificação, quando nós nos afastamos do mal, fazemos o bem, buscamos a paz, seguimos a paz, agora nós apresentamos a Deus a nossa vida, o nosso ser, o nosso corpo, está falando matéria, né, carne humana, ou seja, Paulo está falando de santificação, como sacrifício vivo e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo? Que aquilo que nós agora fazemos na presença de Deus, estando na presença de Deus em Cristo Jesus, deve ser como um sacrifício que é apresentado a Deus, em perfeição, sem defeito, sem mancha, sem mácula. Devemos apresentar a Deus a nossa vida, porque nos entregamos a Ele. E agora Paulo faz referência à adoração como sacrifício vivo e agradável, agradável para que Deus se agrade da nossa maneira de viver, da nossa forma de adorá-lo e de servi-lo, ok? Faça o seu comentário do texto, escreva no seu caderno, tire uma foto depois, ao final aí das páginas do seu caderno e envie, ok? No WhatsApp Business, colocando lição que o professor pediu, ok? Nós vamos acrescentar um ponto lá na sua nota, ok? Vamos para o slide. Purificação. Algo que separado e dedicado tem de ser purificado para melhor ser apresentado imaculado. Veja o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. Lembrando que se você tiver dificuldade
de encontrar o livro, pause o vídeo, ok? Não tenha pressa, pause o vídeo, vá lá, encontre o capítulo, encontre o versículo e faça a sua anotação, ok? Anote no seu caderno, anote o texto, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Leia o texto e faça um comentário, escreva, ok? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, ok? Veja que quando Paulo fala sobre a purificação, nós temos que lembrar de algumas outras passagens bíblicas. Por exemplo, quando nós fazemos menção de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e Paulo começa a fazer memória à Santa Ceia do Senhor, ou a celebração da ceia, que é o termo mais exato de um ponto de vista bíblico e teológico para nós observarmos a ceia do Senhor. Quando Paulo está falando sobre a ceia do Senhor aos irmãos de Corinto, ele diz, olha, examina-se, pois, o homem a si mesmo, ok? Ou seja, isso trata acerca da purificação. Será que o homem já se purificou? Porque todas as vezes que alguém ia entrar no santuário de Deus, ia fazer sacrifício a Deus, sendo ele um levita, um sacerdote, tinha o ritual da purificação. Ele tinha que ir até a água e lavar as suas mãos, lavar os seus pés. Era a pia de bronze, ok? Então fala de purificação, lavar. Nós vemos aí outras representações bíblicas que eu não quero estender para não ficar muito extensa a aula concernente a esses textos bíblicos que nós estamos lendo, mas nós temos também outro sentido na purificação na passagem de Malaquias, ok? Olha o que diz Malaquias capítulo 3, versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, ok? Quando nós falamos de purificação, nós vemos a ação do fogo, ok? Lá relacionada ao minério, ok? Como era esse processo? O minério tinha suas impurezas, então era necessário passar pelo fogo para tirar as impurezas. Quando nós falamos do ritual de purificação, está falando de lavar. Era um ritual muito rígido da cultura e eles tinham esta prática de purificação pela água. Então, nós vemos aí duas dinâmicas para a purificação. Quando Paulo fala em purificação na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 1, estou voltando aqui no texto para nós lermos, ele fala sobre a carne e o espírito. Nós temos a purificação da carne e do espírito, ou seja, nós poderemos pegar aqui uma dinâmica para o ritual da purificação que era feito pela água, e nós podemos pegar também a questão do fogo, ok? João o Batista disse assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ok? O fogo tem vários sentidos, e um dos sentidos do fogo é a questão da purificação, que é muito importante, ok? Nós compreendemos. Faça o seu comentário, se ficar alguma dúvida, ok? Mande lá também uma mensagem, pergunte, deixe seus comentários, até no vídeo mesmo aqui na descrição, para que até mesmo outras pessoas consigam observar ali a sua dúvida e quem sabe respondendo a sua dúvida, responderemos também de outrem, ou seja, de outras pessoas, ok? Vamos para o slide. Consagração. No sentido de viver uma vida santa e justa. Vamos ver aqui Levítico, capítulo de número 11, ok? Lembrando que Levítico é um dos livros atribuídos a Moisés, ok? Que é considerado também, ou chamado de uma forma teológica, por todos nós que conhecemos a matéria bibliologia, Pentateuco, ok? Que na Torá, ou seja, na Bíblia hebraica, também chamado de Torá, ou seja, lei, ok? Para nós é o Pentateuco,
que são os 5 livros, Penta, 5 e Teuco livros, ok? Então nós temos aí os 5 rolos, os 5 livros, ok? Que são atribuídos a Moisés. Capítulo de número 11 do livro de Levítico, esse texto é muito importante, o versículo é o de número 44. Veja o que diz o texto. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, ok? Lembrando que aqui no livro de Levítico, da lei, quando Deus vai dar ali as instruções levíticas acerca de como o povo deve viver, os sacerdotes, os levitas, nós temos uma série de textos de regras que são observadas pela lei dos judeus, ok? Dada pelo próprio Deus. E é importante que quando Deus ele vai falar sobre santificação, ele fala que ele é santo e é necessário que aquele que o sirva, aquele que o serve, também venha a ter santificação, ok? Então é importante nós observarmos que é necessário, ok? Ah, mas esse texto aqui está falando, está na Antiga Aliança, está falando para o povo judeu que estava ali, é um texto literal. Irmãos, a Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. A Bíblia é um todo, então nós não podemos pegar apenas uma passagem sem compreender as demais. Eu vou mostrar para você que este texto aqui vale para mim e para você, ok? Vale para nós, ok? Porque nós estamos falando de Moisés. Moisés, ele é posterior a Abraão, ok? Vamos ler aqui, eu vou encerrar essa aula com Gálatas. Guarde sempre esse texto, porque quando nós lemos uma passagem, lá no... mas isso aqui era para o povo de Israel. Isso aqui foi uma promessa que Deus fez para o povo lá. Tem muitas pessoas que falam isso e não compreendem. Olha só, vou encerrar a aula, nós vamos ter que fazer 2 vídeos aqui, ok? Sobre esse tema de leitura bíblica, que não dá para fazer toda a leitura bíblica em uma única aula. Então, nós tivemos a aula 6, leitura, e vamos dar continuidade aí após a parte de consagração na aula 7, ok? Então, é importante que você permaneça aí com a sua Bíblia, mas eu vou encerrar com Gálatas. Mas não dá esse texto que você leu, Levítico, capítulo de número 11, versículo 44, está falando para o povo lá de Deus, né? Tá certo. Então, abra a sua Bíblia em Gálatas 3, versículo 29, olha só. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, ok? Então, amados, tudo que Deus proferiu em palavras relacionadas à sua grandeza, à sua plenitude como divindade, atribuindo a Ele mesmo, sendo Ele o próprio Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, pré-existente, autoexistente, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, ele sendo Deus dizendo, eu sou, e ele está falando com a nação de Israel, nós em Cristo Jesus nos participamos, herdeiros da promessa que foi feita a Abraão. Olha que coisa tremenda. Então, quando nós lemos um texto, mas isso aí foi literal lá para a Antiga Aliança. Irmãos, a Bíblia foi escrita em 4 formas, literal, figurativa, alegórica e simbólica. E nós temos aqui uma linguagem profética, ok? Por isso temos as passagens messiânicas, tipologia, tipo de Cristo, nós temos teofania, Deus escondido, a aparição de Deus ali muitas das vezes no anjo, né, e Cristo ali no anjo do Senhor. Então nós temos linguagem profética que deve ser compreendida, ok? Então Deus está dizendo, eu sou santo e é necessário que vocês também que me servem se santifiquem, haja em vós uma santificação, é isso que Deus está dizendo, ok? Faça o seu comentário, tire foto, mande para nós e ainda nós teremos a continuação dessa aula, a aula de número 6, que fará junção com a aula de número 7, dentro da leitura bíblica, falando sobre santificação, ok? Lembrando que esse é o 3º passo nos requisitos dentro dos tópicos que nós começamos a abordar. Regeneração, o 2º, justificação,
e agora santificação, ok? Eu lhe aguardo no próximo vídeo. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million